Para todos vocês que estão aí ligados em mais uma live. Lembrando que essa live fica depois disponível no YouTube para ser vista durante a semana e fica 24 horas aqui no Instagram. A live de hoje nós vamos abordar um tema de muito interesse para as administrações municipais. Apesar de estarmos aí no meio de um feriadão, estou fora do local onde a gente geralmente faz as lives, vocês estão vendo aí um fundo um pouco diferente, nós resolvemos fazer a live para manter esse costume de toda segunda-feira a gente está apresentando essa live. A live de hoje é um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre transparência pública. É um assunto que é de interesse do gestor, do administrador municipal, do prefeito municipal, do presidente da Câmara Municipal, que também é gestor, e é um assunto de interesse do cidadão. Vamos usar como exemplo o município de Resende, no interior do Rio de Janeiro. Lá nós observamos que, apesar do município ter um dos melhores portais de transparência do Brasil, classificado pela CGU e pelo Ministério Público Federal, nós observamos que o número de pessoas que acessam esse portal de cidadãos é muito pequeno. Então o cidadão, eu digo sempre isso, o cidadão gosta de reclamar do gestor, o cidadão tem sempre algumas reclamações do gestor, mas ele vigia pouco o gestor. E quando ele faz críticas, não é fundamentada em informações oficiais. Então é importante fazer essa observação aqui logo no início. Esta live é de interesse tanto do gestor quanto é de interesse do cidadão. O cidadão vai aprender um pouquinho melhor como fiscalizar, a como acompanhar o que o gestor faz, o que o gestor deveria publicar e que muitas das vezes não publica. Por exemplo, um erro muito comum nos portais de transparência é se exigir, para ter acesso ao portal, que se faça um cadastro prévio. A legislação não permite isso. A legislação exige que o acesso aos portais de transparência seja imediato, que você entre no site, clique nos botões necessários, que esses botões fiquem facilmente visualizados, que sejam de fácil visualizações e que você consiga acessar muito rápido. No Brasil, a lei de transparência é uma lei que não pegou muito, até por causa dessa questão do cidadão não acompanhar. Mas o Ministério Público Federal, a CGU e também alguns tribunais de contas, eles desenvolveram um mecanismo muito interessante, que são os rankings de transparência. Quer dizer, cada estado tem, segundo o Ministério Público Federal, um ranking de transparência. Nós vamos trabalhar hoje com o ranking de transparência do Ministério Público Federal. Por que o ranking do Ministério Público Federal? Porque ele foi feito em todo o país. O ranking do Ministério Público Federal ele foi feito em todos os estados brasileiros. E muito interessante sobre esse ranking de transparência do Ministério Público Federal é que as unidades do Ministério Público Federal de um estado, elas acompanharam e fizeram a avaliação do outro estado. Ou seja, quem avaliou os portais de transparência dos municípios do estado do Rio de Janeiro foram promotores, foram procuradores de outro estado. Então isso facilitou e assim deu uma maior credibilidade, uma maior aceitação desse ranking. Então hoje o Ministério Público Federal tem sido muito vigilante em relação à transparência, à existência de transparência nos municípios e tem proposto ações, fez inúmeras recomendações, apresentou recomendações em vários municípios, inclusive orientando, e nos sites do Ministério Público Federal, nós vamos mostrar para vocês algumas coisas desse site. Tem lá todos os municípios brasileiros cadastrados e analisados o que cada município tem e o que cada município não tem. Então isso serve até de apoio ao gestor. Então o gestor, quando ele diz que não tem uma determinada informação, que ele não sabe o que ele tem que consertar no seu site, ele tem o caminho que é o site do Ministério Público Federal. É só ele entrar lá, Combate à Corrupção. O site é www.combateacorrupção.gov.br, então, ou .jus.br. Então é um site de fácil acesso para qualquer gestor público. É só entrar lá no Google e colocar Ministério Público Federal Ranking de Transparência que você vai ter acesso a essas informações. E o gestor ele vai pegar o que foi avaliado pelo Ministério Público Federal e de posse dessa avaliação do Ministério Público Federal ele vai consertar
o site dele. Então não tem grande mistério. É tranquilo para qualquer gestor ter a transparência de forma eficiente, de forma eficaz na sua administração. Ele vai disponibilizar esse portal, ele é gerido geralmente por um software que busca as informações nos sistemas da prefeitura e leva para o site, que é geralmente o portal de transparência. Geralmente nem é a mesma empresa que faz esse serviço. Geralmente tem uma empresa que faz a busca dos sistemas, que fornece o software que faz a busca, ele vai lá, tipo um chupa-cabra, vai lá e pega as informações e joga no portal da prefeitura. Nós temos portais interessantes, eu conheço 2 portais bons, que é o portal do município de Valença, no interior do Rio de Janeiro, e o portal do município de Resende. São 2 portais que nós tivemos acesso e acompanhamos o projeto piloto dele. A questão da transparência pública, ela, para ser implementada, ela prescinde que o gestor prepare a legislação que dê base à transparência pública. Ele vai utilizar a legislação federal, vai utilizar o que ele vai disponibilizar e de que forma ele vai disponibilizar. Como eu disse para vocês, na avaliação do Ministério Público Federal tem lá o passo a passo de tudo que ele tem que colocar. Tem as questões que são obrigatórias pela legislação, que a lei determina que ele publique, que são de publicação obrigatória, que ele não tem como não publicar. Por exemplo, o salário dos servidores é de publicação obrigatória. Os vencimentos dos servidores municipais é de publicação obrigatória. Ele não vai constar como publicado no portal de transparência o quê? O que é feito de desconto, por exemplo, desconto de verbas alimentícias, isso não aparece lá, mas o vencimento, o valor que o servidor recebe efetivamente por conta do seu vínculo com o município, ele tem que estar lá claramente no portal. É de publicação obrigatória, todos os editais de licitação. Então, qualquer município ele é de publicação obrigatória, todos os editais de licitação. E esses editais devem ser publicados antes, não é ser publicado depois que aconteceu a licitação, não. Porque hoje, em informática, em se tratando de internet, você é rastreável. Você vai lá, vai fazer qualquer levantamento que é um órgão de fiscalização faça, ele vai saber que dia aquele edital foi publicado lá. E eles têm que ser publicado a linguagem da lei em tempo real, ou seja, o edital saiu, o edital passou a existir no mundo jurídico, ele aparece lá para acesso da população. E para acesso livre, para acesso sem cadastro, para acesso sem pedido. A transparência pública ela tem que ser aberta para qualquer cidadão. Então, o primeiro item, nós vamos lá ver os itens que constam da avaliação do Ministério Público Federal, que são de publicação obrigatória. Obviamente que eu vou ler esses itens, porque eles estão todos disponibilizados no site, você vai buscar no site e vai obter essa informação. O primeiro item, o ente possui informação sobre transparência na internet. O que é isso? É ele disponibilizar no site dele, no site da Prefeitura, Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra. Estamos aqui hoje em São Joaquim da Barra, passando esse feriado aqui. Esse site ele tem que ter um link, ele tem que ter um banner na primeira página do site, de preferência quando você abre a página, que ele seja visualizado, ele tem que ter essa informação sobre transparência, ou seja, dizer lá, portal de transparência, transparência municipal, dados de transparência, o nome não importa, mas isso tem que estar lá visível. Para que o cidadão, para que a pessoa que esteja olhando, ela clique nesse banner, ele clique nesse link que vai existir nessa primeira página da prefeitura e tenha acesso ao portal. Ele clicou, ele já tem que abrir o portal. Ali ele só vai fazer a opção do que ele quer visualizar naquele momento. Se ele quer fazer uma pesquisa da folha de pagamento, se ele quer fazer uma pesquisa de licitação, se ele quer fazer uma pesquisa de contratos que a prefeitura está em vigor, se ele quer fazer uma pesquisa, por exemplo, de nomeações que foram feitas pelo prefeito para cargos em comissão. Então este é o primeiro item. O segundo item, o site contém ferramentas de pesquisa, de conteúdo que permitam acesso à informação, é aquela busca, é tipo aquele do Google, que você clica o que você quer, você clica contratos. Aí você vai naquela busca e ele aparece. Quer dizer, é o segundo item da análise geral do sistema.
Isso tem que estar lá disponível. Se abrir o portal de transparência, tem que ser possível fazer essa busca. O terceiro item é sobre a receita. A informação sobre a receita dos últimos 6 meses, isso é muito interessante. A lei de licitação, a lei do acesso à informação, a LAI, Lei de Acesso à Informação, ela exige que se publique por os últimos 6 meses. Todas essas informações que nós vamos falar, que são obrigatórias, elas têm que ser publicadas referente aos últimos 6 meses. Não é 3 meses, não é 2 meses, não é só o mês atual, ela tem que estar lá disponível dos últimos 6 meses. Por exemplo, uma licitação que já ocorreu. Ocorreu a licitação em janeiro de 2018. Ela tem que ficar lá até o final do mês de junho de 2018 disponível, independente dela já ter ocorrido ou não. Então tem lá a informação sobre a receita dos últimos 6 meses, incluindo natureza, valor, de previsão e valor arrecadado, ou seja, se a receita municipal está lá disponível. Essa obrigação, ela nasce lá na lei de responsabilidade fiscal. Porque o arcabouço jurídico que exige, que traz ao mundo jurídico a obrigação da transparência pública, ele começa na Constituição Federal. A lei de responsabilidade fiscal, logo depois, ela vem completar e vem instruir e trazer mais informações legais sobre a ocorrência da transparência. Depois, mais à frente, vem a Lei de Acesso à Informação. A LAI, a Lei de Acesso à Informação, que hoje está em vigor em todo o país, todos os municípios, todas as câmaras municipais, todos os órgãos públicos que possuem receitas e despesas, eles precisam publicar esses dados de forma pública, de acesso amplo à população. Aí, sobre a despesa, falamos sobre a receita. Sobre a despesa, as despesas apresentam dados dos últimos 6 meses contendo valor do empenho, valor da liquidação, valor do pagamento e quem foi o favorecido. Ou seja, a respeito da despesa, o gestor, a lei já quer mais informações, ela quer mais detalhes a respeito da despesa. Por quê? Porque a fiscalização geralmente é feita na despesa. Então, você precisa ter lá o valor do empenho, porque no empenho vai conter as informações inerentes, se ela é a origem de uma licitação, se ela é originada numa dispensa de licitação, se ela é originada numa inexigibilidade de licitação, e ela vai precisar o valor da liquidação, o valor de pagamento e o favorecido, ou seja, quem é a pessoa que está recebendo aquele valor, se é uma pessoa jurídica, se é uma pessoa física, e a título de que ela está recebendo, obviamente, que isso vai constar no empenho vai constar, é um contrato para fornecimento de pneus, é um contrato para fornecimento de softwares, é um contrato de prestação de serviços para a administração municipal. Aí depois, o item 6 é: o ente divulga as seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios dos últimos 6 meses. Esse talvez é o item mais sonegado, talvez este seja o item de maior interesse da fiscalização dos órgãos do Ministério Público Federal, dos tribunais de contas, e é um item imprescindível, ou seja, são os dados todos das licitações, quer dizer, modalidade de licitação, se foi um convite, se foi uma tomada de preço, se foi um pregão. Isso precisa constar lá numa tabela específica para esse acesso. Segundo é a data, quer dizer, quando ocorreu essa licitação ou quando vai ocorrer essa licitação. O valor, o numerário, o número ano do edital, quer dizer, de que ano ele se refere àquele edital, para efeito de controle de quem está exercendo a fiscalização, e o objeto que está sendo licitado. Depois os relatórios, aí são os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, são todos os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O site apresenta prestação de contas, relatório de gestão do ano anterior, ou seja, ele tem que conter integralmente todos os itens da prestação de contas do exercício financeiro anterior. Relatório resumido, RREO, dos últimos 6 meses, é obrigatório constar isso. Inclusive, a não publicação dessa informação, vai levar o município a ficar pendente junto ao CALC, ou seja, ele fica impedido de receber os repasses das verbas de convênios, de todas as verbas que estejam reguladas pelo CALC. Um dia nós vamos fazer uma live para falar só sobre o CALC, especificamente sobre o CALC. Vamos descer lá detalhado cada itens do CALC, que é um assunto muito interessante também. O outro é o relatório de gestão fiscal,
dos últimos 6 meses, relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação, esse é novo. Esse item ele foi incluído tem pouco tempo, ou seja, o número de pessoas que acessaram, quantidade de pedido de informações recebido, quantidade de pedido de informações atendido e os indeferidos, bem como as informações genéricas sobre os solicitantes. Ou seja, se é um cidadão, se é um servidor público, se é um integrante do Ministério Público, quer dizer, informações sobre quem fez a solicitação. Isso tem que se tornar público. É uma exigência. Esse item já existia apenas como contador, quer dizer, o número de pessoas que acessaram o site, o portal de transparência. Hoje não. Ele ampliou, o Ministério Público ampliou essas informações desse item 6, não, desculpa, desse item 7. O item outro, o site possibilita a gravação de relatório, quer dizer, você precisa ter ele em vários formatos, quer dizer, tais como planilhas de texto, para você saber se tem Word, se tem Excel, se tem em todas as formas de planilhas de acesso que existam em funcionamento. Por quê? Porque às vezes o computador da pessoa não tem instalado o Word, mas ele tem outro tipo de acesso, ele tem outro bloco de notas, ele tem... são os inúmeros softwares que existem hoje disponíveis no mercado e que geralmente ele disponibiliza. Ele não pode disponibilizar só em Word, ele não pode disponibilizar só em Excel, ele não pode disponibilizar só em PDF, ele precisa ter todos as linguagens de comunicação. Aí ele tem a outra informação, quer dizer, possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial. O município, ele no site informa o que órgão, que local é que o cidadão pode ir fisicamente ao município e apresentar na sede da prefeitura ou em algum... geralmente se utiliza ouvidorias, mas não vamos confundir isso com ouvidoria. Esse aqui é pedido de informação. São essas informações aqui. Quer dizer, possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial. É o SIC, é o Serviço de Informação ao Cidadão. O município precisa ter isso lá, precisa ter pessoas treinadas para atenderem as pessoas. Por quê? Porque não basta só disponibilizar essa informação na internet. Exige-se, a legislação exige que o cidadão, caso ele queira, ele possa ir lá e fazer essa solicitação presencialmente e não apenas de forma eletrônica. Serviço eletrônico de informações ao cidadão, que é o ESIC, que é exatamente a possibilidade dele entrar nesse site, preencher lá algumas informações. Esse aqui é um outro detalhe muito interessante. No ESIC, que é onde ele pede a informação, ele abre um pedido, ele abre um protocolo de pedido de informação por meio eletrônico, quer dizer, ele entra no site e faz esse pedido. Ele não pode exigir nada da pessoa, exigir CPF, alguns sites exigiam CPF, exigiam qualificação completa, cópia de documento, não. Basta que a pessoa informe lá Jorge, José, João, Pedro. Ele não tem que informar mais nada. O site tem que possibilitar ele fazer a abertura desse pedido de informação sem que ele informe nada. Basta ele querer entrar lá e colocar João, Manuel, Pedro, Luciana, o que for, e ele vai colocar lá e vai fazer esse tipo de informação. Não pode exigir como condição para ele obter a informação que ele apresente CPF, que ele apresente identidade, nada disso. Aí ele tem lá a possibilidade de envio de pedido de informação de forma eletrônica, quer dizer, o ESIC, se existe essa possibilidade ou não, ele tem que ter o campo lá para fazer o requerimento. O item 11 apresenta a possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação, ou seja, eu entro hoje com um pedido de informação. Por exemplo, eu quero saber os ganhos de um servidor público com detalhamento de como ele obteve aquela progressão funcional, por exemplo, ou quero saber quero obter cópia integral de uma licitação para saber quem foram as pessoas que participaram, quero cópia de uma ata de licitação, por exemplo, que obrigatoriamente ele não tem que disponibilizar a ata de forma integral. Eu posso solicitar, eu quero saber a ata para saber quem participou desse determinado pregão. Aí depois eu quero saber qual foi o andamento que aquilo deu. Eu entrei naquilo no protocolo, para que secretaria aquilo foi encaminhado, quem que recebeu aquilo, qual o despacho que foi dado, eu ter possibilidade de acompanhamento integral daquela informação referente àquele processo. Apresenta a possibilidade de acompanhamento, a solicitação por meio do ESIC é simples, ou seja, não faz exigência, ele incluiu isso como um item, quer dizer, tem que ser de fácil acesso, tem que ser de acesso muito simples.
E isso, eu repito, é obrigatório para as câmaras municipais, é obrigatório para as prefeituras, para todos os entes que recebem e transigem com recursos públicos. Aí tem lá as boas práticas, são itens que são de boas práticas. É a divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público, a divulgação de diárias e passagem por nome dos favorecidos e constantes. Eu pulei aqui, no site há disponibilizado o item 13, há disponibilizado o registro das competências, estrutura, isso aqui é um item que os municípios deixam de informar, eu não sei porquê. É incrível porque eles deixam de informar, é só dizer, Secretaria Municipal de Planejamento. Quais as competências da Secretaria Municipal de Planejamento? Competência da Secretaria de Planejamento é elaborar o orçamento, é elaborar PPA, é elaborar LDO, conter essas informações. E para acrescentar, conter as informações do secretário. Onde essa secretaria funciona, qual o horário de funcionamento, se ela tem telefone, se ela tem e-mail, e como se ter acesso a ela, quer dizer, que horas existe o atendimento. São coisas muito simples, coisas que deveriam ser de interesse da municipalidade divulgar e que muitos sites não têm. Você entra lá, procura o endereço da Secretaria de Planejamento. No site, o site não disponibiliza. Endereço da Secretaria Municipal de Fazenda, o contribuinte às vezes quer ir lá para fazer um pagamento. Por que o gestor não disponibiliza isso? Por que o gestor não disponibiliza as competências daquela secretaria? O que aquela secretaria faz? Quem que é o titular dela? Qual o telefone? Qual o problema? Qual é a alegação para não se apresentar esse item? Quer dizer, o portal disponibiliza endereço e telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Quer dizer, uma coisa simples. Ele não está pedindo muito, não está se pedindo muito, e muitos municípios perdem porque não apresentam isso. A divulgação da remuneração é considerada como boas práticas, mas o STF já decidiu que é obrigatória a divulgação dos vencimentos, divulgação das diárias. Isso aí é muito interessante, principalmente tendo-se em vista a Câmara de Vereadores, Poder Legislativo Municipal, importantíssimo divulgar a liberação de diárias, de concessão de adiantamentos, de todos os valores que, de uma forma ou de outra, vão ser despender dos cofres públicos municipais. Quer dizer, hoje não tivemos nenhuma pergunta, estamos disponíveis aqui para alguma pergunta, alguém que esteja nos ouvindo, e vamos fechar com isso. Quer dizer, a mensagem sobre transparência é essa mensagem, quer dizer, é essa informação que a gente gostaria de passar para vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui, que acenaram para nós, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, caso queira enviar, pode enviar através do direct para nós, qualquer tipo de questionamento ao longo da semana a gente vai respondendo, e esse vídeo vai estar disponível daqui a pouco lá no YouTube, no canal José Souto Tochas. Quem quiser conhecer, eu convido você a conhecer o nosso canal no YouTube, lá tem alguns vídeos, já tem vários vídeos falando sobre diversos assuntos. Convido você a participar, a se inscrever lá no nosso canal. Entra lá no nosso canal, se inscreve. Um abraço ao Rodrigo lá de Resende, da Câmara de Resende, a Luciana, Ricardo, todas as pessoas que estiveram aqui conosco, Juliano sempre participando, Web Rádio Juventude, quer dizer, tivemos algumas participações aí de vários municípios brasileiros. Forte abraço, boa noite a todos.